O universo é entendido como a soma do espaço, do tempo e das mais variadas formas de matéria, composta de 92 tipos diferentes de átomos, sendo o mais comum o hidrogênio, com o qual as estrelas fabricam todos os outros, até o mais pesado deles, como o urânio. Um átomo é 1 milhão de vezes menor que um grãozinho de areia, e é disso que tudo o que conhecemos é feito. Nossa viagem percorre agora a vastidão do cosmos, conhecendo o que há no universo através das lentes do Hubble, de onde tiramos várias imagens, e artes do site spacetelescope.org/, que você pode conferir nas descrições junto com a nossa bibliografia. Você está no canal Observatório 7, onde aprendemos e integramos 7 assuntos diferentes, sendo eles a ciência, a história, a arqueologia, antropologia, filosofia, teologia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como este, além de outros temas que você confere na nossa playlist. Daqui até a Lua é uma viagem de 384 mil quilômetros, até o Sol, 150 milhões de quilômetros, e do Sol até o final do Sistema Solar seriam 5,5 bilhões de quilômetros, e conheceríamos o lugar de onde vem o cometa Halley, que passa por aqui a cada 76 anos. Além disso, há uma região de asteroides chamada de Nuvem de Oort. E é o fim dos limites gravitacionais da nossa estrela. Esse é o domínio do Sol. A efeito de comparação, nosso sistema solar seria o nosso condomínio e agora vamos passear no nosso bairro. O espaço sideral é a área entre os corpos celestes. Este local é principalmente um vácuo, mas contém baixa densidade de partículas, incluso plasma, que é a matéria em seu quarto estado, um tipo de gás superquente e eletrificado, radiação e subprodutos dos corpos celestes. Se o Sol fosse do tamanho de uma aspirina, a próxima estrela estaria a 140 km de nós, e isso seria o nosso bairro vizinho. Em nosso caso, estamos numa grande nuvem com restos de elementos químicos, e esta nuvem está em um dos braços da Via Láctea. Este seria o nosso bairro. A galáxia é tão grande que estimamos que ela tenha 100 mil anos-luz de um lado ao outro. Como não podemos olhar de fora da galáxia para nós mesmos, então nos baseamos no que vemos ao nosso redor, nas galáxias vizinhas, e, portanto, nossa galáxia seria uma espiral com alguns braços, algo entre 2 e 4. E aparentemente moramos no meio entre o núcleo e a borda externa da Via Láctea. Este é o bairro nobre, nem muito perto do centro, onde existe um buraco negro com mais de 20 milhões de quilômetros de largura e estrelas gigantes tipo O, destruindo tudo com emissões de energia impensáveis. E nem muito do lado de fora, onde há carência de átomos importantes para a produção da vida biológica. Resumindo, temos a estrela na temperatura certa, um planeta na distância certa e o tamanho ideal, num sistema solar na melhor posição da galáxia. Dito isto, ou temos muita sorte, ou alguém gosta muito de nós. Bom, de minha parte, você sabe a resposta. Nos braços de muitas galáxias, temos nuvens de elementos químicos que se aglomeram e algumas se tornam fábricas de estrelas, como por exemplo a nebulosa da Águia, um verdadeiro berçário estelar nestas nuvens de poeira chamadas de pilares da criação. Algumas podem ter centenas de anos-luz, mas são tão pouco densas que uma nuvem do tamanho da Terra, por exemplo, pesaria apenas alguns quilogramas. Uma nebulosa tipo difusa, como a do Cinturão de Órion, a 1.200 anos-luz daqui, chega a reunir mais de 700 estrelas. Já a nebulosa Tarântula,
que está a 160 mil anos-luz na galáxia da Nuvem de Magalhães, tem tantas estrelas se formando que, se estivesse a uma distância de nós como a nebulosa de Órion, 1.200 anos-luz daqui, iluminaria todo o nosso céu noturno. Existem nebulosas de emissão que normalmente refletem tons vermelhos, influenciados pela luz de uma estrela próxima. Existem as chamadas nebulosas escuras, que impedem a luz de passar por suas nuvens de poeira, como a nebulosa Cabeça de Cavalo, também em Órion, e existe as nebulosas planetárias, criadas por uma estrela central que explodiu numa supernova. São como a nebulosa da Roseta ou a nebulosa do Caranguejo, e ainda como a bela nebulosa Helix, apelidada de Olho de Deus, que já foi fotografada em diferentes instrumentos e podemos ver em diferentes comprimentos de onda. Nebulosas como estas, com o tempo, organizam novos sistemas planetários nos anéis que se formaram ao seu redor, como vemos na nebulosa Olho de Gato. A nebulosa Bolha, por exemplo, tem ao redor de sua estrela principal uma nuvem molecular em forma de bolha mantida pelo seu vento solar. No caso da nebulosa Borboleta, em seu coração está a estrela mais quente da galáxia, com 250 mil graus Celsius. O universo está constantemente nos surpreendendo com coisas novas a descobrir. Estamos longe de saber tudo o que há por aí. Desde 1950, registramos um outro tipo de corpo estelar. Eles foram captados como imensas fontes de emissão de ondas de rádio e luz. Eram menores que uma galáxia e maiores que uma estrela, tinham um núcleo estelar, então eram objetos quase estelares. E daí vem o seu nome, os quasares. São as maiores fontes de emissão de energia do universo, emitindo em um único deles mais luz e energia que em uma galáxia. E se o quasar emite, o buraco negro é ao contrário e absorve, de forma que sua gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz escapa dele. Eles são formados de estrelas supermaciças que morrem, e estimamos que a maioria das galáxias tem um grande buraco negro em seu centro. Nossa galáxia, a Via Láctea, é, por assim dizer, o endereço de nossa cidade, uma ilha no oceano cósmico, mas uma ilha parte de um arquipélago de outras ilhas e estrelas. A menor delas pode ter 10 milhões de estrelas e nas maiores algo como 10 na sétima potência em número de estrelas, dentre as quais muitas têm planetas. Nossa galáxia irmã é Andrômeda, com a qual vamos nos misturar um dia num futuro muito distante, e foi a primeira galáxia fora do Sistema Solar que identificamos. As mais próximas são pequenas galáxias como SAG-DEG, a 80 mil anos-luz de nós, e a famosa Nuvem de Magalhães. Hoje, com o telescópio espacial que leva o nome de Hubble, fomos capazes de encontrar milhares de galáxias, por exemplo, na foto do campo profundo, uma foto que mirou num ponto obscuro, onde não víamos nada, na constelação de Ursa Maior. Mas o Hubble revelou centenas de galáxias. Cada mancha luminosa dessas é uma galáxia com mais de 10 milhões de estrelas. Existem 3 tipos de galáxias: a espiral, onde os braços de estrelas giram em torno de um núcleo, como a M51A, a galáxia Rodamuinho, ou a Messier 94 em formato de furacão, ou ainda a bela galáxia do Sombreiro, com formato de chapéu mexicano. As elípticas parecem ser o resultado da colisão de 2 galáxias, e as irregulares, como a galáxia circular do Anel. Encontramos as galáxias em grupos, como o sexteto de Seyfert ou o quinteto de Stephan. A galáxia Olhos e Nariz é um aglomerado de galáxias que parecem 2 olhos, um nariz e uma boca de um Hemoctium
sorridente, enquanto o aglomerado de Pandora parece estar espalhando suas galáxias pelo cosmos. A nossa galáxia está num pequeno grupo de umas 10 galáxias, todas menores que a nossa, num raio de 500 mil anos-luz, ou 500 mil vezes o tempo que a luz percorre durante um ano, aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Nosso pequeno grupo, que faz parte de um grupo local que reúne o nosso com Andrômeda e seu pequeno grupo, tem 2,2 milhões de anos-luz. Um grande aglomerado de galáxias, com vários destes grupos locais, pode ter 160 grupos de galáxias num espaço de 100 milhões de anos-luz. Mas num espaço de 1 bilhão de anos-luz, pode chegar a ter 160 mil grupos de galáxias. E isso não é tudo, pois até onde conseguimos observar o tamanho do universo, estima-se que ele tenha algo entre 10 e 14 bilhões de anos-luz. Na verdade, todas as coisas do universo funcionam pelas leis de 4 forças fundamentais: o eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a gravidade. Esta última é a força que mais facilmente percebemos, e o que sabemos sobre o seu funcionamento devemos ao gênio de Isaac Newton, somado ao gênio de Albert Einstein. Graças a eles, hoje podemos calcular os movimentos destes astros maravilhosos, mas recentemente descobrimos um problema. Cerca de 85% da força gravitacional que medimos no universo deriva de substâncias que não vemos, desconhecidas, invisíveis, não reagentes à luz e que nem interagem com a matéria e a energia que conhecemos. Chamamos este mistério de matéria escura. Sabemos que ela está lá pelo efeito que ela causa, mas não conseguimos vê-la. Em outras palavras, matéria escura é perceptível pela força da gravidade, mas no resto não é nada do que conhecemos no universo e não temos ideia do que seja. E isso não é tudo. Ao mesmo tempo que a gravidade atrai os grandes objetos do universo, há uma força repulsora que está em oposição à gravidade, expandindo o cosmos constantemente. O que é e de onde ela vem? Também não sabemos, e por enquanto chamamos isso de energia escura. Com tanto a descobrir aí fora, como alguém pode achar que podemos dizer o que existe e o que não existe no universo? Físicos, inclusive os ateus, estão se perguntando se a matéria escura tem algo a ver com outras dimensões e existências invisíveis. Estamos vendo os cientistas falarem de coisas invisíveis, que aliás os profetas bíblicos descreviam com um outro termo, coisas espirituais. Óbvio que eu não creio que a matéria escura e a energia escura sejam algo sobrenatural ou que sejam espíritos. Óbvio que não. Aliás, acho que elas têm uma explicação natural e que apenas desconhecemos neste momento e será entendido em breve. Mas é incrível o banho de humildade que isso nos dá. Enquanto uma geração cresceu ouvindo Carl Sagan confiantemente dizer que o cosmos era tudo que existe, existiu e existirá, hoje sabemos que não é bem assim. Se nem podemos imaginar tudo que há pelo cosmos, como alguém pode ter certeza de que Deus não existe? Eu convidaria você a abraçar o mistério. Se nem sabemos descrever tudo o que tem no universo, como podemos dizer o que existe além dele? Como alguém pode afirmar que Deus não existe se não vimos tudo o que tem por aí? Ou que está além do universo? Um multiverso? E se existir, o que está além deste multiverso? Você não pode afirmar algo sobre o que não se pode conhecer. Neste caso, só há 2 caminhos. Ou você abraça o mistério de dizer que não sabe, ou você abraça a fé, que é baseada em revelação e promessas. Que tipo de revelações? Bem, fazendo nossa viagem, acho que, como eu, você ficou maravilhado.
Teólogos chamam este sentimento de maravilhamento diante da natureza de revelação geral de Deus. Uns se sentem pequenos, outros se sentem motivados e às vezes um misto dos dois. Sentimentos que descrevo como maravilhamento se dão ao perceber nossa finitude diante da grandeza de coisas do espaço que seriam inclusive mortais para nós. E nos maravilhamos porque no fundo nos sentimos protegidos ao ver quanta coisa poderia ter dado errado. Maravilhamento é aquele sentimento do tipo: uau, é muito legal conhecer e saber como tudo isso funciona, mas afinal, por que existe tudo isso em vez de nada? Quando você se sente grato ao olhar para tudo isso, você entendeu o quanto a vida é especial. E o mais depressivo para um descrente é se sentir grato e não ter para quem agradecer, porque gratidão é uma expressão de amor sem nenhuma implicação naturalista. Você não pode amar o sol ou amar o trovão porque eles não devolvem amor a você. Os deuses dos gregos moravam numa montanha, mas escalamos montanhas e eles não estavam lá. Yuri Gagarin, um homem com ideias de um deus caricaturado que lhe pintaram, foi até o espaço e disse que não viu Deus. Mas é interessante que tenha ido tão longe para procurar por ele, quando ele ensinou que para encontrá-lo deveria cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e dos indefesos. O tipo de Deus que eu creio está no mistério. Não pode ser achado no cosmos, porque um pintor deixa marcas no quadro, mas não é a própria pintura. O tipo de Deus que eu creio é o mesmo que Salomão, ao fazer um templo, reconheceu, que aquela era uma casa de oração. Porém, a morada de Deus, o céu dos céus não podiam conter. Este é um Deus que não está acima das nuvens, em algum planeta e nem mesmo na matéria escura. Não está em parte alguma do universo, porque estamos dentro deste Deus. Em sua mente, como dizia Paulo conversando com alguns filósofos em Atenas, abre aspas, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Fecha aspas, Atos 17, 27, 28.